eu gostaria que você prestasse bastante atenção a isso. E a minha oração, olha vocês pais, olhem aqui para mim, a minha oração é que vocês coloquem isso em prática, né? Que nós possamos viver isso e colocar isso em prática na nossa vida. 22, versículo 6, vamos dizer juntos? Está ali, ó. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Eu não estou me escutando muito bem. A Kátia já tem um problema, me falou que ela não escuta muito bem. Vocês não estão escutando? Está dando para escutar o que eu estou falando? Sim. Está chegando bem? Sim. Tá bom. Amém. Depois nós vamos fazer uma vaquinha, comprar um aparelho para a irmã Kátia. Deus vai abençoá-la, né? Ou um fone de ouvido, não. Está escutando, Kátia, direitinho? Ela disse que tem hora que eu falo, ela não ouve, às vezes eu baixo o volume. Então, se os irmãos não me ouvirem, deve fazer um sinal, igual ela me disse, porque é interessante que os irmãos me escutem. Eu tenho aqui um instrumento, a voz, e os irmãos têm um outro instrumento lá no ouvido. Se isso não se combinar, o nosso tempo está perdido, né? Irmãos, ensine a criança no caminho em que deve andar. Eu ouvi de um velho pastor, nós estávamos todos sentados a uma mesa, lá em Nova Canaã. E esse texto foi falado na hora do café, muitas pessoas sentadas naquela mesa, e aí falou-se desse texto, e o pastor então disse assim, e eu repito isso desde então: melhor maneira de ensinar seu filho o caminho que ele deve andar é andando no caminho. Essa é a melhor maneira. O principal espelho e o principal exemplo para os nossos filhos somos nós. Somos nós os pais. E nós, no decorrer da nossa vida, a gente dá muito bom exemplo aos filhos, não é verdade? Mas, infelizmente, a gente acaba, em determinados momentos, dando um mau exemplo. Quando eu era menino, lá em Poções, naquela época, os vendedores de livros vinham vender livros nas portas da nossa casa. Quem se lembra dessa época? Eles batiam lá e ofereciam os livros e etc. E às vezes chegavam e a gente ficava louco para ver o homem entrar e ele abrir os livros, falar dos livros, a gente gostava demais. Aí, uma vez a minha mãe fala que eu não estou aqui. Aí eu fui lá, olha, a mamãe mandou dizer que ela não está aqui. Aí o moço riu, falou, mas não tem problema não, eu falo sem ela estar aqui, chame ela para mim, faça favor. Aí a mamãe comprou 2 coleções naquele dia que ela não estava lá em casa, entendeu? Ele vendeu 2 coleções para ela, Caldas Aulete, que é dicionário, né, são 5 volumes desse tamanho azul, né, você lembra? E a Delta Larousse, uma enciclopédia Delta Larousse. Hoje é a Basta, né? Tem a Basta. Mas fala que eu estou aqui. Isso não é um bom exemplo. Isto não é um bom exemplo. Às vezes a gente se queixa que os nossos filhos não estão respeitando o pai. Às vezes a gente se queixa disso. Mas você esquece que você não respeita seu marido na frente deles. E se você não o respeita, você está ensinando seus filhos que isso é comum. Nunca na minha vida eu levantei a voz para o meu pai nem para minha mãe. Nunca. Nunca levantei a voz. Mas
hoje os filhos falam com os pais como se os pais fossem os filhos. E eles levantam a voz. E fica por isso mesmo. Mas, meus irmãos, nós precisamos salvar os nossos filhos. Nós precisamos salvar os nossos filhos. Eu lembro de uma música que tocava muito no serviço de alto-falante da Prefeitura Municipal de Poções, não é? E tocava várias músicas, tinha uma música que dizia assim: não adianta ir à igreja, rezar todos os dias e fazer tudo errado. É o mesmo autor de A Sala de Cirurgia, Pare de Tomar a Pílula e você uma simples empregada. Nós somos da mesma época, né, Juca? Da mesma época. Sabe, irmãos, nós, às vezes, nós oramos, nós clamamos e nós ensinamos as coisas erradas. E a Bíblia, então, nos convoca para a gente ensinar aos nossos filhos. Ensinar. O que é ensinar? Não é? O pai, a mãe são professores natos. E nós estamos chamados para disciplinar, discipular. Interessante que o texto hebraico aqui, segundo os entendidos, ele sugere que o pai deve cavar uma vala para os seus filhos tão profunda que eles não conseguem sair delas, vão caminhar sempre ali, não conseguem pular fora. Não sei qual foi a última vez que você conversou com seu filho. Às vezes a gente quer gritar. Às vezes a gente quer ir já partir logo para as últimas consequências. Me lembro de uma irmã lá no Pará, ela mora em Goiás, ela é goiana. Ela falava para os filhos assim: fulano, um X. Aí ia até o terceiro X. Cada menino tinha direito a marcar 3 X na caderneta dela. Agora, quando chegava no terceiro X, aí a língua de tio, né? Acontecia. O menino era passado, como diz a minha terra, no cabo da mula russa. Entendeu? Então, mas a gente não conversa mais. Não conversa, não dialoga, não ensina, não mostra o caminho, não fala o que está errado, o que está certo, não aponta a direção. Simplesmente a coisa vai acontecendo, a gente vai se calando. Eu vou me calar porque para não criar uma situação aqui, ou não me chatear, ou quem sabe não quer mais vir voltar na minha casa, ou isso. Irmãos, no amor não há o que? Temor. No amor não há medo. Se você age com amor, você não precisa ter medo. E o amor te faz agir. O que Paulo fala, Salomão fala? O pai que ama castiga seu filho. O pai que ama castiga seu filho. E o que é o castigar? Não é você ser violento. As coisas têm limite. Mas o que você castiga para o bem. Às vezes a gente castiga porque a gente ficou enfurecido, foi tomado de uma fúria. Aí está ruim. É essa hora que você está enfurecido, você está uma fúria com aquilo. Então é melhor você ir no banheiro, tomar um banho frio,
se acalmar, para depois você conversar. Às vezes a gente está chateado por outras coisas, e aquilo foi a última gota, e você quer derramar o balde inteiro por causa de uma gota só. Então a gente precisa medir a água com o fubá. A gente precisa ter um equilíbrio e pensar o quê? Que a gente vai agir em relação aos nossos filhos com amor. Então vou ensiná-los. E às vezes a disciplina me leva a consequências ou atitudes mais drásticas. Tem pais que dizem assim: olha, eu nunca pus a mão no meu filho, nunca precisou. Irmãos, isso é o supra-sumo da criação, isso é maravilhoso. Mas infelizmente a maioria das crianças, elas nasce às vezes com o cérebro na poupança. Como vai crescendo, parece que o cérebro vai subindo e entra na cabeça e fica lá para sempre. Mas às vezes está lá atrás. Então você fala, mas lá não tem ouvido. Então, uma parada às vezes faz o quê? Lembrar, e a pessoa aí toma tendência. Eu me lembro que eu viajava com meus filhos de férias e eu não tive assim a graça que a maioria de vocês teve de sempre morar perto da família. Eu e Raquel, infelizmente, nós moramos muito longe da nossa família, muito longe. Meu pai veio conhecer o Rafael quando o Rafael tinha 3 anos de idade. Porque para eu viajar de Belém do Pará, lá na Bahia onde meu pai estava, era muito dispendioso. E nós tínhamos que viajar de Belém do Pará para Belo Horizonte para ver a mãe da Raquel. Porque a mãe da Raquel já era mais velha e ela tinha uma enfermidade e a gente sabia que o tempo dela estava terminando. Então, nosso pensamento primeiro foi o quê? Aproveitar a Dona Olga o máximo possível. E como eu tirei a Raquel da companhia da Dona Olga, eu me senti na obrigação de, em todos os momentos, todas as oportunidades, levá-la para perto de sua mãe. Houve uma época quando nós morávamos mais perto era na Bahia, 2 dias de viagem, 3 baldeações. Eu não sei se vocês sabem o que é baldeação por ano. E eram 2 dias para ir, 2 para voltar. Não é que se fosse de carro, era um dia ou um pouquinho mais, mas por causa das baldeações. Então, e aí nós fizemos uma coisa, eu conversei com a igreja, eu tirava férias 2 vezes por ano, 15 dias no meio do ano, 15 dias no outro, para a Raquel ficar mais tempo com a sua mãe. Às vezes acontecia de vir as férias, eram 2 meses, 3 meses, os meninos estavam pequenos, a Raquel ia 1 mês antes e voltava 1 mês depois, para a gente aproveitar. Então, a gente não teve esse privilégio de morar perto. Eu me lembro um dia da Gemina chorar lá em casa e falar, ela novinha, chorando que ela não tinha avô nem avó. Que os meninos, os colegas dela, os vizinhos ali, todos falavam que foram na casa do avô, que almoçaram na casa da avó, e contando as histórias, e ela entrou em casa chorando. E eu não tenho. Aí eu falei, não, minha filha, você tem. Aí quando nós fizemos umas férias, nós fomos na casa do meu pai. E lá na casa do meu pai, eu fui lá mostrar o meu avô para ela, o bisavô dela, eu tirei foto deles com o meu bisavô, com o meu avô. Você tem, minha filha? Então a gente não teve esse privilégio de morar muito longe, de morar perto. E nós viajávamos, as viagens eram longas, e os meninos se cansavam viajando. No início, botavam os travesseiros ali atrás, e eles iam dormindo, mas aí
quando os dois começavam a cansar da viagem, perguntando toda hora se vai chegar, se está perto, se está chegando, toda hora perguntando, aí eles vão ficando meio bravos uns com o outro lá, e daqui a pouco vão começar a sair, esse lugar é meu, chuto para cá, chuto para lá. Aí eu parava o carro e colhia um pacificador de viagem, uma varinha assim, colocava ali do lado, aí a viagem ficava pacificada, né? Aí a viagem ficava pacificada. Mas é preciso da disciplina. Então, quando a palavra de Deus nos diz para nós disciplinarmos nossos filhos, ensinar os nossos filhos, ela está nos chamando para que nós façamos dos nossos filhos discípulos do Senhor Jesus. A gente quer discipular o mundo, mas a gente não discipula a casa. A gente não conversa. A gente não senta. Não sei qual foi a última vez que você pegou um filho seu e falou assim: vamos estar nós dois? Vamos sentar ali num lugar? Vamos comer aqui um cachorro quente ou um hambúrguer? Eu quero conversar com você. E sentar, conversar, explicar, mostrar as coisas, mostrar como é o mundo, e ensinar como é que deve se comportar. Irmãos, você pensa que eu falo do meu menino, entra no ouvido e sai no outro. Não é assim não. Não é assim não. Não é assim não. Quando você conversa com ele, quando você ensina com ele, você está plantando sementes no coração dele. Pastor, mas agora não tem mais jeito, meu filho já casou, já saiu de casa. Só no dia que ele deixar de ser seu filho. E quando é que ele vai deixar de ser seu filho? Quando um dos dois morrer. Mas não precisa de você conversar na base do grito e esperar o caldo entornar. Mas é preciso conversar. E nós estamos vivendo numa época, irmãos, porque assim, na minha época, quando eu era menino, às vezes a gente fala assim: porque na minha época a gente não era assim, mas na nossa época era diferente. Eu morava numa rua, mais um pouco do lado morava uma tia, mais ali na frente morava outra tia, lá no fundo, no alto, moravam meus avós, meus primos, né? Ali era a igreja, ali perto, a gente ia a pé para a igreja, a gente era amigo todo mundo da igreja. Eu sempre falo do meu amigo de infância, era filho do pastor, e todo mundo olhava todo mundo. Um dia, uma pessoa chegou ao seu dia: eu vi seu filho em tal lugar, assim, assim, com o seu cavalo, e fazendo isso, isso, isso e isso. Então as pessoas conheciam meu pai, conheciam meu irmão, e eles contavam para fazer fofoca? Não, eles contavam porque eles cuidavam uns dos outros. Eles cuidavam uns dos outros. Então era assim. Era tudo mais fácil. A gente ia para a escola, eu não sei, vocês se lembram dos nomes das professoras? Professora Leda, esposa do Dr. Carlos Santana, o dentista que tinha lá. A Leda me botava de castigo na escola, a professora Leda, e ela achava que já botou no castigo perto da aula terminar, então aquilo era pouco, pelo que eu fiz. Aí ela me levava para a casa dela para continuar o castigo na casa dela. Aí eu ia para a casa da professora Leda para continuar o castigo. Só que tinha um almoço gostoso lá, sabe? O castigo até que ficava branco. Mas o problema não é esse. É eu chegar em casa e contar que eu demorei porque eu fui para a casa da professora Leda que ela me colocou no castigo. A professora Leda era uma coisa, agora a dona Rosilda era outro departamento. Professora Boêmia, a professora Boêmia, ela tinha uma régua de jacarandá, deste tamanho, dessa largura, dessa espessura. E a régua da professora Boêmia ajudou
muitos na minha cidade a se transformaram em doutores e pessoas, homens e mulheres de bem, graças à régua da professora Boêmia. Meus irmãos, quando nós passávamos pela rua, onde estava a professora Boêmia, a gente ia de um jeito, a gente tudo se parece que dá tudo, tomava tendência, tomava posição e passava ali, a professora Boêmia estava ali. Professora Alzira tinha a gente tinha que fazer não era ABC não, como era da matemática? Tabuada. Que bênção era a tabuada. Hoje eu compro as coisas na loja, está lá o balconista, pega a calculadora, eu disse, vai dar tanto, eu tenho que dar tanto. Estou lá no caixa, aí a moça vai, o troco é tanto, minha filha. Já fiz a conta de cabeça. Mas por que eu fiz a conta de cabeça? É porque eu sou inteligente. Não, é porque eu estudei tabuada. E a tabuada é 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4, 1 mais 4, 5, 1 mais 5, 6, 1 mais 6, 7, 1 mais 7, 8, 1 mais 8, 9, 1 mais 9, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36, 9 vezes 5, 45, 9 vezes 6, 54, 9 vezes 7, 63, 9 vezes 8, 72, 9 vezes 9, 81. Aí nós não soubéssemos decorar. E verbo? Eu canto, ele canta. Eu cantava, ele canta. Eu cantava, ele cantava. Nós cantávamos, ele canta. Eu cantei, ele cantava, ele cantava. Eu cantava, ele cantava. Nós cantávamos, ele cantava, e eles cantaram. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, eu cantaria, tu cantaria, que eu cante, que tu cante, que ele cante. Subjuntivo. E aí ia. E meus amados irmãos, a dona Alzira tinha de premiação para os que não fossem leais com o estudo, uma palmatória. Geralmente eram 6 bolos, 3 em cada mão. E agora chegava em casa e vai falar, mamãe, a tia Alzira bateu em mim hoje, me deu 6 bolos de um lado e do outro. Porque a gente ia parar de contar. Se contasse, ele ganharia uma dúzia. Mais 3 de um lado, mais 3 do outro. Bom, nosso tempo era diferente. Tudo concorria para o bem da gente, né? E nós tivemos ainda um privilégio de vivermos num país onde os militares governavam. Tinha mais ordem. A gente estudava na escola educação moral e cívica. OSPB, você sabe o que é isso? Ninguém sabe o que é isso? OSPB, irmãos, dia 19, no momento cívico na escola, nós ficávamos na fila, íamos cantar o quê? Salve, lindo pendão da esperança, ainda vamos ver, não é? Dia 7 de setembro nós cantávamos o quê? Já podeis estar pátria. Era um tempo assim. Esse era um tempo onde as coisas eram muito difíceis. Irmãos, um menino fazer um trem fora do normal, ser diferente, era coisa do outro mundo. E muitas vezes ele não sabia porque a própria casa fazia o quê? Guardava aquilo debaixo de 7 chaves. Mas nós estamos vivendo num outro momento. E é sobre isso que nós precisamos prestar atenção. Nós estamos em outra época. Nós estamos vivendo na época da rebeldia. Naquela época nós éramos rebeldes, mas nem tanto, né? A nossa rebeldia era uns milímetros para a direita, 1 milímetro para a esquerda, era muito pouco, né? Mas o que acontece? Nós tínhamos outro tipo de coisa, mas nós estamos vivendo na época onde não se respeita a autoridade, onde não há mais respeito pelos pais, não há mais respeito pelos mais velhos. O menino, a menina passa por você, não lhe cumprimenta.
Ele passa por você com o celular aqui, com fone no ouvido, e nem te vê, ele nem te enxerga. E nós vivemos numa época em que Satanás decidiu que os nossos filhos vão para o inferno. E ele está fazendo tudo para mandar os nossos filhos para o inferno. Irmãos, eu estava participei de uma live essa semana, era pelo Zoom, eram vários pastores do Brasil, e não sei até como é que eles me acharam, me convidaram para passar, eu vou terminar aqui. E estava lá um doutor falando sobre filhos, etc. E ele disse uma coisa, ele disse assim: irmãos, é alarmante como do nosso meio tem saído muitos homossexuais, crescidos e criados na igreja, meninos e meninas. E quando você vai ver os comunistas, esse pessoal aí fazendo essa coisa, trabalhando contra a igreja, contra a Bíblia, contra Deus, contra tudo, porque ser comunista não combina com ser crente. Essa é uma coisa que não combina, porque na cartilha do comunismo não tem Deus. Aí essa pessoa disse: infelizmente, uma grande parte desses jovens que estão lá, eles cresceram e criaram dentro das nossas igrejas. Foram para as escolas, começaram a ser doutrinados, os professores começaram ali a implementar na cabeça, foi plantando socialismo e foi devagarinho, derrubando os valores, trocando. Meus irmãos, os nossos filhos tomaram outro rumo. E não querem igreja, não querem seguir o Senhor, e começaram a ser críticos. E eles lá na sala de aula falando as coisas, tem reunião dos pais e mestres, ainda tem isso até hoje, não tem nas escolas? Os pais não vão. Eles não vão. Eles deixam seus filhos nas mãos de uma pessoa estranha que eles não conhecem, não sabem de onde essa pessoa saiu, no que ela crê, no que ela acredita, no que ela ensina, e que é a pessoa que passa a maior parte do tempo com seu filho que você. E você não vai lá saber, não vai lá conhecer. Seu filho começa a falar umas coisas na escola, você nunca pergunta para ele: e aí? O que ele está aprendendo? Tem gente ser preguiçoso, essa coisa de pai preguiçoso. Escola eu não entendo nada, não sei nada. Sabe sim, você estudou. Deixa de ser preguiçoso. Você estudou, você foi na escola, você foi pelo menos o fundamental você fez. Você pode saber as coisas. O que é que ele está estudando? O que é que o professor está ensinando? Vai na escola. Vai lá na escola. Procure quem é o coordenador. Escuta, vocês estão ensinando isso aqui, meu filho? Que história é essa aqui? Por que vocês estão ensinando isso aqui? Não aceito isso não. Meu filho veio para aqui aprender geografia. Veio aprender história do Brasil. Se vocês forem hoje escutar o que é a história do Brasil, vocês vão descobrir que nem foi Pedro Alves Cabral que descobriu o Brasil. Dom Pedro I, eles falam do Dom Pedro, eles
Fala, sabe o que é que os filhos falaram? Sabe o que é que Dom Pedro estava fazendo lá no Ipiranga? Estava com dor de barriga na beira do rio. É isso que eles ensinam. São mentirosos! Doutrinando os filhos da gente. Ensinando os filhos da gente a serem comunistas. Ah, pastor, eu criei meu filho na igreja. Um dia eu fui na escola. Eu fui na diretora. Aí a diretora me atendeu. Eu disse, eu vim conversar com a senhora por causa disso. A minha menina está lá em casa, em choque, chorando, não está querendo ir para a escola, porque a professora dela a ameaçou que se ela não fizesse aquilo, ela ia tirar nota ruim, não ia poder ir para a sala, não ia para a aula. Aquelas ameaças que eles fazem. Tem criança que, quando escuta, acha que aquilo é o fim. Eu falei assim, olha, minha menina não faz isso que a professora mandou ela fazer, sabe por quê, diretor? Porque isso é de Satanás. E lá em casa a gente não segue Satanás. A gente segue Jesus, a gente luta para seguir Jesus, seguir a Bíblia. Isso que a professora está fazendo e quer que ela faça, isso é do diabo. E lá nós não seguimos o diabo. Eu não sei o que essa escola tem que ensinar o diabo. Aí chamou a professora. A professora veio, eu conversei com ela. Eu era a diretora. Eu estava lá defendendo a minha cria, a minha filha. Então nós precisamos abrir nossos olhos. Porque cabe a mim, não cabe ao Estado ensinar o meu filho o caminho que ele deve andar. Não cabe. E infelizmente, meus irmãos, são poucas professora boêmia, professora letra, professora que restam. Infelizmente, eu tenho orado, Senhor, abençoa a nossa educação, abençoa os nossos professores. E a coisa vai caminhando, não tem recurso. E assim, então, o refúgio dos nossos filhos, a salvaguarda da nossa família, dos nossos filhos, é o nosso lar, é a nossa casa. Sabe, sua casa não é lugar de grito, não é lugar de briga, não é lugar de dissensão, de discórdia. Sua casa tem que ser um lugar de paz, um lugar de Deus, um lugar de ensino, de doutrina, pelo amor dos seus filhos. Tem muitos pais que não se divorciaram, não se separaram por causa dos filhos. Por causa dos filhos. Tem mães que assumiram serem pessoalmente infelizes para que a sua família seja feliz. Tem filhos que nunca vão saber que os seus pais eram separados dentro de casa. Aí isso é hipocrisia. Isso é defender o maior patrimônio que você constituiu, que é a sua família, seus filhos. Irmãos, há uma outra coisa que você precisa tomar providência. Não deixe seu filho sentado no computador e no celular. Tome uma posição. Converse com ele. Mas sabe o que acontece às vezes? É que a casa não tem outro programa. Não tem outro programa. O pai faz uma
Você não acha que tem coisas ali difíceis que ele está fazendo com o seu filho, com a mente do seu filho? Já há estudos que isso consome até a inteligência do seu filho. Os meninos já não vivem mais as etapas da vida, já está pulando etapas. Gente, olha a minha menininha, com 2 anos de idade, já sabe tudo de celular. Que tristeza. Que tristeza. Ai, sabido. Lá na minha casa, meus filhos não deixaram os filhos dele olharem para a tela da televisão até completar 1 ano de idade. Apesar de que meus netos já não têm muito interesse em televisão. É assim, Raquel? Eles não têm interesse. E às vezes o Vitor chega para mim e fala assim: vovô, eu quero ver o Uau. É o mesmo vídeo dos cachorrinhos que ele vê, ele morre de rir aqueles cachorrinhos. Aí eu fico vendo com ele, fico latindo junto, vendo o Uau. Aí eu vou mostrar, a Beatriz fala: vovô, eu quero ver os tubarões. Aí eu entro nos vídeos dos tubarões. Não, eu quero aquele lá de Pernambuco, aquele tubarão que pegou no braço daquele moço que aparece no moço no braço. Aí eu tenho que achar e ela vê aquilo, vai vendo. Amigo, vendo os tubarões. Qual é o programa que você está fazendo? Para você é um grande alívio entregar seu filho a uma tela que você não sabe quem está naquela tela. Aí mais tarde você reclama que seu filho virou no tela. Ele ficou na tela. Ele vai na tela, vem no tela. Irmãos, a gente precisa abrir os nossos olhos. Há tempo para isso, para salvar os nossos filhos. Converse com os filhos. Eu me lembro a Raquel falar assim: gente, você tem uma paciência com esse Rafael. Eu falo assim: Raquel, se eu esquecesse como eu era adolescente, eu passava para todo esse menino todo dia. Mas você conversa, você precisa conversar. Eu estava contando ontem para a Gil, só para terminar, meu filho homem, uma responsabilidade muito grande na empresa. Eu virei para ele e falei assim: meu filho, você tem que pagar essas porcarias do seu Facebook. Você já não é mais um menino, um adolescente, você é um homem, rapaz. Você agora atende empresas. Rapaz, isso não tem nada a ver. Eu falei: deixa eu dizer uma coisa. Segunda-feira, você vai no escritório de um executivo, representando a sua empresa, e você vai fazer uma consultoria para aquela empresa. Só que aquela consultoria custa aquela empresa milhões de reais. Eles estão investindo um valor muito alto. Chega você lá, a primeira coisa que eles pedem é investigar quem é você. Aí quando a pessoa abrir no seu Facebook, vai ligar para a sua empresa: mande outro. Eu não quero um moleque aqui. Que é isso, pai? Isso foi. Segunda-feira, o Facebook dele estava limpinho. E ele é muito cuidadoso no que ele posta. Sabe por quê? Teve pessoas que não ganharam visto nos Estados Unidos. Pastor, no céu eu fiz tudo certo, não me deram visto. Eles só viram o seu Facebook. Eles viram o seu Facebook. Teve uma pessoa que falou para mim assim, ele perguntou: mas por que não estão dando visto? Eu falei: mas você viu as coisas que você fala no seu Facebook? Você é contra os Estados Unidos. Você é a favor do terrorismo. Sabe aquele negócio que fica lá falando, ver os outros colocarem, curtindo, passando coisa para frente? Você tem muito cuidado. Muito cuidado. Então os filhos ouvem, falem, eles ouvem. Ensina, gaste tempo, converse. Não pensa que isso é uma conversa, não. Plante sementes no coração do seu filho. E a boa semente. Que Deus nos abençoe. Em nome de